Olá, turma, bom dia a todos. Vamos iniciar nossa aula. Hoje a gente vai iniciar a aula 2, né, da continuidade do conteúdo. E na aula 2 nós vamos trabalhar tipos de médias. Um assunto aí que você já tem uma base, a gente vai reforçar mais, com bastante detalhe. Então, essa é a nossa aula 2, tipos de médias. Vamos lá. Médias. Existem 3 tipos de médias, né? E esses 3 tipos de médias nós utilizamos muito no mundo financeiro e também, principalmente em provas. Para o professor calcular a média do aluno que passou no primeiro bimestre, por exemplo, né? Qual é o tipo de média que eu vou utilizar? Como é que eu faço para verificar, para calcular a média desse aluno? Você já tem uma ideia. Então, vamos verificar aqui os tipos de médias que existem. São elas, média aritmética. Quando eu falo média aritmética, ela pode ser simples ou ponderada, certo? Nós temos a média geométrica e a média harmônica. Nas escolas, tanto públicas, particulares, faculdade, nós utilizamos a média aritmética simples. Algumas escolas usam a ponderada. E qual é a diferença da simples para a ponderada, né? A gente vai verificar uma por uma definição, como calcular e aplicação em cada uma delas. Então, média aritmética simples. Imagine aí que você tem uma quantidade de n dados. x1, x2, x3, xn. Então, você tem n quantidades de elementos. Como é que eu faço para calcular a média aritmética simples dessa quantidade de elementos? Vou pegar todos esses elementos, vou somar e dividir pela quantidade de elementos que eu tenho. Isso é média aritmética simples, pessoal. Para eu calcular a média aritmética dos alunos que passaram em matemática no primeiro bimestre, por exemplo, o que eu faço? Somo todas as notas AV1, AV2, AV3, AV4 e divido por 4, porque são 4 argumentos. Então, esse tipo de operações, onde você vai somar e dividir pela quantidade de elementos que eu tenho, é média aritmética simples. Certo? Essa é a primeira média, né? O primeiro tipo de média. E uma aplicação aqui. Um aluno obteve as seguintes notas durante um bimestre: 9,2, 8,5 e 8,4. Qual será a média de suas notas? Então, primeiro tu vai colocar na fórmula. Soma as médias, 9,2, 8,5 e 8,4, divide por 3, porque são 3 notas. Somou as notas, deu 26,1. Agora, dividido por 3, a média desse aluno vai ser 8,7. Então, essa é a média aritmética simples, onde você vai somar todos os elementos de um conjunto e dividir pela quantidade de elementos que eu tenho. Bem fácil, né? Beleza? Dando continuidade. Agora a gente vai ver a média aritmética ponderada. Nessa média aritmética ponderada, pessoal, para cada, vamos imaginar aí um conjunto de n dados. E para cada elemento desse conjunto, existe um peso respectivamente. Para o elemento x1, tem um peso 1. Para o elemento x2, tem um peso 2. E assim sucessivamente. E como é que eu faço para calcular a média aritmética ponderada para esse conjunto, sendo que ele vai receber um peso respectivamente? Bem fácil. Vou pegar cada elemento do conjunto, multiplicar pelo seu peso. x1 vezes p1 mais x2 vezes p2 mais x3 vezes p3 mais até o último elemento. E somar pela quantidade de pesos que eu tenho. Então, quando eu utilizo essa ideia, é conhecido como média aritmética ponderada. Certo? Então, vamos ver aqui uma aplicação de como utiliza isso. Uma aluna fez uma prova e obteve 9,1 em um trabalho com nota 9,7. Né? Ele fez uma prova e teve 9,1 em um trabalho 9,7. A média considerada que a prova tenha peso 6 e trabalho peso 4 será de quanto? Então, a prova tem peso 6 e o trabalho tem peso 4. Então, toda vez que você tiver um exemplo como esse, é média ponderada. Então, como é que eu faço? Vou pegar a nota que ela teve na prova, multiplicar pelo peso, mais a nota que ela teve no trabalho, multiplicar pelo peso, que é 4, e somar os pesos.
Multiplicando 9,1 vezes 6 deu 54,6, mais 8,7 vezes 4 deu 34,8. E somando 6 mais 4 deu 10. Somando o que ficou de verde, ficou 89,4 dividido por 10. O meu peso vai ser de 8,94. Ou seja, a minha média ponderada vai ser de 8,94. Bem fácil, né? Dando continuidade. Média geométrica, né? O que é média geométrica? Pessoal, vamos considerar um conjunto de n dados, x1, x2, x3, infinito números aí, eu quero calcular a média geométrica. Então, como é que eu faço para calcular a média geométrica? A média geométrica vai ser a raiz enésima, né, do produto desses elementos, desse conjunto. Por exemplo, se eu tenho 3 elementos, vou multiplicar os 3 elementos e calcular a raiz cúbica desses 3 elementos. Por quê? Porque são 3 elementos que esse conjunto tem. Então, a raiz vai depender da quantidade de elementos que eu tenho. Se eu tenho 4 elementos, eu vou calcular a raiz quarta. Se eu tenho 5, a raiz quinta. Se eu tenho 2, vai ser a raiz quadrada. E assim por diante. Ok? Então, isso é média geométrica. Multiplico os elementos e a raiz vai ser dependendo da quantidade de elementos que eu tenho. Por exemplo, qual é a média geométrica entre 2, 8 e 32? Eu tenho 3 elementos. Então, nesse caso, vai ser a raiz cúbica do produto desses 3 elementos. Então, a raiz cúbica de 2 vezes 8 vezes 32. Multiplicando 2 vezes 8 vezes 32, deu 512. Fatorando 512, deu 8 ao cubo. Como o 3 é igual, o 3 índice é igual ao expoente, cancela a raiz. Então, a média geométrica vale 8. Então, dependendo aí da quantidade de elementos que eu vou calcular essa raiz. E o último tipo de média é a média harmônica, né? Vamos considerar um conjunto de n dados. A média harmônica entre esses dados vai ser indicado pela letra H. Então, como é que eu faço para calcular a média harmônica? Vai ser a quantidade de elementos que eu tenho dividido pela somatória do inverso desses elementos, certo? Então, vai ser n, que é a quantidade de elementos, dividido pela somatória dos seus inversos, do inverso desses elementos. Então, essa é uma média harmônica, certo? Por exemplo, qual é a média harmônica entre 2, 5 e 6? Quantos elementos eu tenho? 3. Aí, vou calcular o inverso. Qual é o inverso de 2? 1 sobre 2. Né? Qual é o inverso de 2? Olha aqui, ó. O inverso de 2, pessoal, é 1 sobre 2, ó. Certo? O inverso de 2 é 1 sobre 2. Qual é o inverso de 5? É 1 sobre 5. Qual é o inverso de 6? É 1 sobre 6. Certo? Aí, ó, o que tu vai fazer agora? Tu vai tirar o MMC de 2, de 5 e de 3. Que no caso, qual é o MMC de 5, de 2 e 3? É 30. Aí, para te encontrar esse 15, esse 6 e esse 5, o que tu vai fazer, pessoal? Fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui de uma outra cor. Eu vou pegar esse 30 e dividir por 2, que dá 15. 15 vezes 1 vai dar 15. Coloquei o 15. 30 dividido por 5 é 6. 6 vezes 1 é 6. Agora, o 30 dividido por 6 dá 5. 5 vezes 1, 5. Por isso que deu esse valor aí. Agora, vou repetir o 3 aqui, ó. Somando essa parcela, 15 mais 6 mais 5 deu 26. Repete o 30. Eu tenho uma divisão de fração. Como é que eu faço? Repete a primeira fração, que é o 3, e multiplica com o inverso da segunda. Qual é o inverso de 26 sobre 30? 30 sobre 26. Próximo passo. Multiplica 30 vezes 3, dá 90 sobre 26. Dividindo 90 por 26, vou obter o resultado de 3,46 aproximado. Ok, pessoal? Bem fácil, né? É bem fácil trabalhar com média, bem tranquilo. Espero que vocês tenham entendido, pessoal, essas informações. Estudem, pratiquem e até a próxima aula, se Deus quiser. Obrigado pela atenção de todos. Tchau, tchau.